RFI Convida. O filme em inglês, o título é Ash Wednesday, em português vai se chamar Quarta-feira. E a gente está contando a história da Demétria, é uma mulher negra que mora numa comunidade, numa favela no Rio de Janeiro, e ela está esperando a filha voltar da escola quando tem uma operação policial. Então toda a história é sobre como ela, na própria casa, não está protegida, né? A casa dela está sendo constantemente invadida por pessoas que não pediram autorização dela para estar. A ideia surgiu durante a pandemia. A gente estava aqui na Alemanha, eu e a Bárbara, a gente mora em Berlim, e acompanhando, mas assim, nunca deixamos de acompanhar e de nos engajar politicamente com o que está acontecendo no Brasil, né? E aí, é claro, a pandemia não só foi uma catástrofe humanitária do ponto de vista de saúde, né? Mas o que continuava acontecendo em termos de violência urbana, em termos com a população periférica, a população preta no Brasil, essas desigualdades, essas opressões acabaram ficando ainda mais claras, né? E um exemplo disso é o fato de, durante a pandemia, o Supremo ter proibido operações policiais nas comunidades e mesmo assim elas continuaram de forma ainda mais brutal. Então, em 2020 a gente viu, chegavam notícias de crianças que eram baleadas no caminho da escola ou até durante o período de isolação social intensa, que eram baleadas dentro de casa. E a polícia simplesmente continuava essas invasões, as operações, e a gente ia acompanhando aquilo daqui com muita aflição, sem poder ir para o Brasil, uma época a gente não sabia quando que a gente poderia ir para lá gravar. Para não banalizar, a gente pensou numa forma de contar essa história que não fosse realista, até porque é impossível ser fidedigno à realidade do Rio de Janeiro, né? A realidade parece muito absurda e a gente tinha certeza que não daria para a gente contar como é na realidade. Só é um documentário, realmente, né? Um filme de ficção as pessoas iam achar muito absurdo. A gente não queria competir com o absurdo da realidade. E a gente queria, mais que isso, fazer uma forma de que quem estivesse vendo o filme pudesse pensar no porquê e no para quê, nas razões por detrás da cena. E o musical dá esse distanciamento também. A gente achou que esse distanciamento você não estaria envolvido, você poderia pensar de uma forma brechtiana, né? Pensar no que você está vendo, né? Você não se deixar levar completamente pela emoção do que você está vendo. Você pode se emocionar, mas ainda garantir essa distância. Então, o musical nos deu essa chance de mostrar para você, olha, você está vendo uma interpretação, isso aqui é uma história, a gente está te contando uma história, mas a gente quer muito que você pense nos motivos, no porquê, que você pense no absurdo disso, né? Que você veja o que está por trás do que você está vendo. Então, o nosso maior objetivo era não banalizar essa história, era não normalizar, entende? Porque às vezes tem filmes sobre violência que a violência é a grande estrela e a gente não queria que a violência fosse a protagonista. Eu acho muito importante deixar evidente que a gente não acha que o que acontece no Brasil é uma coisa do Brasil, é um problema do Brasil, né? Então é importante que a gente esteja bem consciente que se trata de um problema do mundo. O avanço da direita é um problema do mundo, a normalização da violência é um problema do mundo, o sexismo, o patriarcado, esses são problemas do mundo. Então a gente também não está falando só do Brasil, a gente está falando do mundo através dessa história particular. Então, na verdade, a gente mora na Alemanha, a gente vive aqui, mas a gente sabe que aqui também, por exemplo, essas ondas todas, se a gente pensar nas ondas dos refugiados, a guerra que a gente está vivendo, né? Como isso afeta, como tem tanto racismo dentro disso, né? O refugiado, se ele é branco, o refugiado, se ele é preto, né? Da onde ele vem, né? Ele pode vir do mesmo país, mas a cor da pele dele vai influenciar profundamente como ele vai ser recebido. A classe social dele vai influenciar profundamente como ele vai ser recebido. Então a gente está tratando de um problema do mundo. Isso é muito importante que a gente diga. A guerra é um problema do nosso mundo, é um problema da Europa. E a Europa tem muito a ver com essas coisas todas que acontecem no mundo inteiro, né? Então a gente está muito conectado.
recriar esse universo tipicamente brasileiro e tipicamente carioca em Potsdam, né, numa cidade, né, ali em volta de Berlim. Claro que Alemanha Oriental. na Alemanha Oriental, claro que é muito desafiador, mas a gente contou realmente com uma equipe extraordinária que fez tudo isso possível, né? Porque isso, assim, fazer isso acontecer é algo que supera as nossas capacidades como diretores. Assim, a gente teve que procurar pessoas que pudessem fazer esse sonho se tornar realidade, né? Essa visão que a gente tinha. Então, nós contamos, por exemplo, com um trabalho incrível da nossa diretora de arte, que é a Cláudia Sotomayor, que ela é peruana, com o diretor de fotografia, que é o Kleber Nascimento, brasileiro, com o produtor, né, o Vincent Edusei, que é alemão. Então, assim, o filme foi uma grande mistura intercultural, internacional, de pessoas que trouxeram visões, experiências completamente diferentes para fazer aquilo se tornar realidade, assim. Mas foi um trabalho, é o que a gente sempre fala, né? A equipe de música, por exemplo, a gente gosta de dar muito esse exemplo, porque a equipe de música, ela não tem nenhum brasileiro, por assim dizer. Tem a Bárbara, que é com base no roteiro que a gente tinha escrito, musicalizou aquilo, pensou em melodias e texto, mas as composições musicais feitas a partir disso vieram de uma equipe que era composta por 3 alemães, uma croata e um argentino, por exemplo. Eles tinham vamos dizer, a tarefa de compor um funk carioca, de compor uma percussão ali próxima ao candomblé, a umbanda. Eles tinham que compor um samba, assim, gêneros musicais tipicamente brasileiros, com os quais eles nunca tinham trabalhado antes, mas eles estavam tão abertos a aprender e abertos a ouvir da gente e a pesquisar mais, que no final aquilo ficou uma mistura assim, é isso que a Bárbara sempre fala, assim, uma mistura que não é nem só brasileira, nem só internacional alemã, mas é realmente algo muito único, né? Eu queria focar antes, assim, na Demétrio, né, nessa mãe, e que teria um encontro quase como que a gente chama em alemão Kammerspiel, né, assim, num teatro que se passa ali quase tudo em um só lugar, com essa ideia, sempre o filme tem um movimento muito básico. É uma mãe que quer sair de casa e aí 3 personagens, como a Bárbara disse, homens, cis, que tentam mantê-la dentro de casa. Porque existe, e aí com isso a gente pode falar de várias alegorias, né? Existe uma coisa muito básica, né, de alegoria do mito da caverna, no sentido de você sair para ver a verdade, né, de encontrar a verdade, e as pessoas têm sempre querendo te manter ali na escuridão dentro. Ao mesmo tempo tem toda a metáfora no sentido de aquele seu espaço seguro dela, né? Que é quase como uma extensão do próprio corpo dela, e aqueles homens que estão em constante invasão, que não pedem permissão para entrar, eles só invadem, né? Mas e era claro que assim esses homens eles têm um aspecto arquetípico, mítico neles, e tem também simplesmente o fato de, pensando bem assim, para falar das questões sociais no Brasil hoje e falar do Rio de Janeiro e da violência que acontece lá, é quase como necessário, assim, a gente falar, assim, imediatamente a gente fala, você vai pensar, é a polícia que está responsável ali por esse genocídio da população preta periférica ali. Mas se a gente for pensar além, né, a polícia não está agindo sozinha, claro, né? Então assim, existe o Estado cumprindo ordens. Está cumprindo ordens, exatamente. De onde vêm essas ordens? Era um pouco esse pensamento, assim, tá? Se a gente for essa ideia de novo de Deméter e Perséfone, assim, uma mulher contra os deuses. Quem são ali essas instâncias que se veem como deuses do Olimpo, que querem decidir o destino dessa mulher preta pobre, né? Assim, que se julgam no direito de definir o destino de todos ali. E aí é isso, né? Não tem como falar da polícia, nem falar do Estado, né? E vamos falar também da igreja, né? Falar dos... não o que a gente fala, né? Não é só, no caso, é um pastor que muito provavelmente ali é pentecostal, né? Pentecostal, mas poderia muito ser bem também a igreja católica, pode ser outra religião, né? A gente é uma coisa, uma especificidade ali do Rio e dessas comunidade, personalidades, da comunidade, mas aquilo representa muitas outras religiões institucionalizadas, né? Que ele fala, ela espera, a grande questão é essa, ela espera do pastor, diferentemente dos outros dois, ela espera que o pastor a ajude, ela conhece o pastor, era o pastor dela por muito tempo, e o que ela ouve do pastor tenha paciência e cautela, deixar a polícia fazer o serviço dela. Eu acho que um bom exemplo
dessa capacidade do filme de alcançar um público universal, internacional, é o fato do filme ter sido escolhido para passar na competição de cinema alemão, né, de cinema alemão de primeiros e segundos filmes. E isso pra gente já mostra que, de fato, ele afetou ali um júri, né, um comitê de seleção e a curadora de uma maneira que talvez a gente não esperava, mas que a gente se queria, né? Porque a gente quer que esse filme tenha um alcance universal, a gente acha que tem, mas é muito bom ver isso refletido nessa seleção, né? De passar na sessão de perspectivas novas do cinema alemão. Mas é claro que para as poucas pessoas brasileiras que já tiveram a oportunidade de assistir e tal, a gente tem visto que, além de ter esse alcance intelectual, de entender os conflitos que estão sendo mostrados ali, existe uma coisa emocional muito forte ali, de mostrar para pessoas do Rio e para os nossos amigos pretos assim, que viram aquilo, de ter um lugar que esse filme toca, que tem sido muito inesperado, assim, de algumas reações, de feedbacks muito sinceros que a gente recebeu, que tocaram muito a gente. De pegarem referências também de os nomes de algumas crianças que foram assassinadas pela polícia nas comunidades, que a gente colocou o nome em algumas cenas, né? E são referências que muito provavelmente pessoas do Brasil e do Rio vão notar, mas que o público alemão não necessariamente, né? Então são coisas que vão acabar, acho que vai tocar ainda em lugares ainda mais profundos do que o público geral, e a gente está muito ansioso para poder compartilhar esse filme com o público brasileiro.